Romanos capítulo 7, eu vou começar do verso 14 aí, filho. Vamos ver se já vai dar. Muito bem. E aí vai seguindo, tá? Vai me ouvindo aí, fica atento. Já vou entrar aqui, senão eu vou falando outras coisas e me perco assim no sentido de colocar, eu gosto de pregar já quase no cerne da mensagem, gente. Mas é preciso haver começo, meio e fim, é por isso que eu peço a atenção de vocês, para ter a atenção de vocês. Eu quero falar em dois momentos aqui, irmãos, sobre a descoberta do pecado. Fala comigo para sua mente vir para cá. Fala comigo, a descoberta do pecado, fala. Obrigado, e a descoberta da vida. Então a descoberta do pecado e a descoberta da vida, isso é muito importante. Isso aqui vai ser divisor de águas, vai mudar a vida de algumas pessoas. Não vou dizer de todos, porque cada um, né? Eu quero lembrar que domingo passado, quem não esteve, eu falei sobre o tabernáculo, as 3 partes, o lugar santíssimo, onde o sacerdote chegava uma vez por ano apenas para representar o povo diante de Deus. E assim é o tabernáculo, a ideia da adoração na glória, na presença de Deus, amém, gente? Há um culto na terra e há um culto no céu. Quem pode dar um glória a Deus aí com alegria, amém, amados? Eu sei que vocês entenderam, os anjos cultuam, eles conversam entre si, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E isso eu fiz questão de traduzir, que isso significa que é como o nosso culto aqui, quando a gente conversa um com o outro aqui na igreja, sem ser aquela reverência pura, religiosa, estática, de que ninguém pode se mexer no culto. Nós nos movimentamos, levantamos as nossas mãos, batemos palmas e juntos a gente dá glória a Deus, amém, amados? Então é nesse modelo que a gente se sente livre para adorar a Deus na igreja. Por isso que às vezes sentado, de pé, de joelhos, nós, ou de qualquer maneira, estando com reverência, nós estamos sendo adoradores do Senhor. O verso 14 diz assim, eu queria que você prestasse muita atenção mesmo, gente, vai mudar a vida de algumas pessoas aqui. Verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que eu faço, não o aprovo. Já tem gente entendendo o que eu estou lendo. Pois o que quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. Pode entrar, eu espero você, querida, pode vir. Estou lendo a Bíblia, né? A pessoa com reverência está vindo aí. É a minha fã, ou melhor, eu que sou fã dela, que está chegando ali, a família. Bem-vindo, queridos. Vou mesmo esperar vocês sentarem, tem lugar aqui à frente, ó. Tem lugar aqui, ó. Vocês vão ficar acanhados aí. Não fiquem acanhados, não. É que o pastor quer... comecei a pregar, a ler o texto, tá bom? Isso, ó. Onde tiver um lugarzinho aí, você pode sentar. Deus abençoe. Então vamos lá, agora o verso 13. Vou só começar o 13. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado
que está nos meus membros. Estou lendo Romanos 7, verso 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Vamos orar, irmãos? Eterno Deus, o Senhor é bom demais com a gente. Nós estamos caminhando, e na medida que a vida vai passando, e vivendo situações, que nos deparamos no tempo certo com o que a palavra ensina para o momento que a gente está vivendo. Por isso o crescimento de alguns é segundo o Senhor a história da sua vida. Mas, ó Deus, se nós aprendermos mais rápido o que acontece na nossa vida física, espiritual, ó Deus, nós vamos viver uma vida mais tranquila, mais em paz. Pedimos que o Senhor nos orienta nessa palavra, nesta noite. É um texto que Paulo, Senhor, escreveu falando de si mesmo, do seu interior, mas pelo Espírito Santo revelou uma verdade universal que fala de todas as pessoas na face da terra. Ajuda a gente a caminhar a nossa história, ó Deus, orientados pela Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, amados? Queridos, aqui, esse texto e a segunda parte dele vai nos mostrar quem nós somos. Vai fazer um raio-x comigo, com você. E se você for honesto com você mesmo, você vai dizer assim como aquela música famosa: esse cara sou eu. Você vai se achar e se encontrar. E o que é mais importante, você vai poder tomar uma atitude, uma posição na sua vida. Porque o tempo está passando, a vida vai passando para todos nós. E por isso eu quero já falar aqui, irmãos, do capítulo 7, onde nós estamos, no verso 7. Paulo está travando uma conversa consigo mesmo e conosco. E ele vai descobrir que o pecado está nele. Aí eu vou dizer para você aqui: será que o pecado está em você? Você precisa descobrir isso. Se o pecado está em você, então você não tem saída. É uma interrogação, é uma das interrogações de Paulo. Então ele fala no verso 7, como está ali posto à parede: que diremos, pois? É a lei pecado? Pergunta, né? E ele responde com uma exclamação: de modo nenhum a lei é pecado. Porque a lei foi escrita nas tábuas, a lei foi escrita a partir do Êxodo, a lei foi escrita em Levíticos, a lei foi escrita em Número, em Deuteronômio, sem falar das tábuas. Mas a lei, irmãos, ela é um indicador do problema. Ela vai mostrar uma situação. E Paulo vai dizer que nós não aguentamos viver debaixo da lei. Escute, quando ele fala isso, de modo nenhum. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Então ele vai mostrar que a lei, na verdade, quando ela veio, vamos supor que nós estamos aqui, não tem lei, gente. De repente uma lei é implantada. É isso que ele está dizendo. Não havia, mas de repente a lei foi implantada. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque a lei vai apontar o que é pecado. Aí diz aí o verso 7 ainda na segunda parte que nós estamos lendo: porque eu não conheceria a concupiscência, que é o pecado, né? Exacerbado, é o pecado acontecendo, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então você está vivendo uma vida do jeito que você quer. Aí de repente vem uma lei que fala assim, ó, não cobiçarás. Aí você vai entender o seguinte: bom, não é para cobiçar, tem uma lei que está dizendo que não é para cobiçar, será que eu cobiço?
Aí você vai entender o que é cobiçar. Então você vai entender, se eu cobiço ou outras leis, então eu estou em pecado, porque a lei me mostrou isso. Então você não sabe quem você é na vida, até que alguém aponte para você, segundo a palavra de Deus em especial. Aí ele vai tratar assim, gente, é aqui que eu queria ajudar todos nós. Mas o pecado, já que ele percebe que o pecado foi indicado pela lei, ele diz assim, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, o mandamento é, não cobiçarás, porque é o que ele está tratando ali. Fala comigo, não cobiçarás, fala. É um mandamento, ok? Não matarás, é outro mandamento. Então ele está dizendo assim, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Agora eu sei o que eu tenho em mim, despertou a concupiscência em mim. Até agora eu não descobri o que era concupiscência, agora eu sei. Ele despertou toda a concupiscência em mim. 2 pontos, eu acho importante falar as questões dos pontos, inclusive, são sinais de informação. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. Se não existisse lei, minha gente, não estava anulado o pecado, não existia pecado. Aí eu pergunto para vocês, se não existir limite da existência humana, como é que seria a humanidade, irmão? Já está uma bagunça do jeito que está. Se não existe um parâmetro, se não existisse um parâmetro para isso, ou dizendo a nós crentes, né, em Deus, como é que nós iríamos viver? Mas Paulo está dizendo, a lei veio, apontou, tem os mandamentos, eu descubro, eu estou em pecado, porque a lei é de Deus, e as coisas de Deus, elas são boas. Só que aí eu começo a descobrir que o pecado está em mim, que eu estou transgredindo a lei de Deus, e Deus quer que eu viva segundo o que Ele está determinando. Mas aí, gente, eu não quero viver segundo Deus, porque daí eu não quero viver segundo lei, eu não quero viver segundo nada, eu quero viver segundo a minha vida. Aí eu pergunto para você, onde você vai parar? Dono de si mesmo, aí o seu vizinho dono de si mesmo, aí o outro dono de si mesmo, e a Bíblia é tão linda, que é a partir da Bíblia que a advocacia e as leis do mundo foram trabalhadas, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje em Cianorte, no Brasil, eu estou dando um exemplo da minha vivência. Hoje, se você entrar com um animal no mercado, não tem problema. Se você entrar com um cachorrinho em qualquer lugar, não tem problema. E aí de quem falar alguma coisa. Mas esses dias eu fui ali até o Paraguai, e nós entrando num shopping ali, eu e a Rosana, entrou uma mulher com um cachorrinho no braço ali, eu até falei para minha família ali, no chão, né? O guarda falou assim para ela, não pode. O que você acha que ela fez? Foi bater boca com o guarda? Foi falar que não? Que é discriminação aos animais? Ela simplesmente pegou o cachorrinho, colocou na mão e foi para fora do ambiente. Lei. Vai fazer isso aqui no Brasil para você ver o mimimi. Minha cachorrinha morreu com 17 anos. É difícil morrer uma cachorrinha daquela raça, era uma pincher, de tão bem tratadinha que era. Então eu estou até suspeito em dizer sobre o amor aos animais. E talvez alguns de vocês têm animais também e os amam. Mas vocês estão entendendo o que é lei? A lei diz que não pode. Então você vai transgredir a lei? É só um parâmetro para você entender a questão da lei, gente. Então a lei está dizendo que você não faça, você vai fazer? Como é que vai? Vai desrespeitar? E como é que você vai viver? Aí o outro vem e pode, o outro não pode, aí briga todo mundo, a sociedade fica sem regra, sem norma, sem discernimento, sem ordenamento. Nas coisas espirituais não é diferente, ou não são diferentes. Mas o verso 8 vai dizer assim, né? Vamos lá. Mas o pecado, vou retomando, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Não tem lei, não tem pecado. É assim que vivem as pessoas. Eu não vou acreditar em Deus, não vou acreditar em igreja, não vou acreditar na Bíblia, porque daí eu não vou incomodar com o pecado. Aí você vive do jeito que você quer. E a gente pregando para essa gente, né? É verdade, viva como você quer, mas você viva sem Deus. É a orientação de Deus, viver para Ele é do jeito dele. Aí o verso 9 vai dizer, e eu, fala irmãos, e eu, fala, se colocando como Paulo, né?
em algum tempo, vivia sem lei. Olha aí, ele está dizendo como nós, em algum momento eu vivia sem lei, eu só nasci na casa que eu nasci, na cidade que eu nasci, no estado que eu nasci, no país que eu nasci numa cultura que foram me ensinando tudo, mas agora chegou um momento que essas coisas não me preenchem na vida, e eu me deparei com Deus, me deparei com a fé, ou fui deparado com ela, e eu entendi o seguinte: eu quero viver segundo Deus, quero viver segundo a orientação de Deus. A minha vida para mim não me basta, é insuficiente, eu não sou feliz com o meu jeito de viver, porque às vezes, irmãos, às vezes não, mesmo o nosso jeito de viver, a gente não consegue discernir o que é certo e o que é errado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. O pecado que estava em mim, veio o mandamento, chocou ou explicou o que está exatamente acontecendo comigo. Agora eu entendi porque que eu sou assim, é o pecado que habita em mim. A ficha caiu, mas caiu a partir de Deus, com a lei e os ensinos da palavra de Deus. E eu morri. Por que ele morreu? Ele fala que ele morre porque ele morre para o pecado mata, o pecado é morte, irmãos. E aí o verso 10, porque o texto ele vai se explicando, e o mandamento que era para a vida, vai vendo, achei eu que era para a morte. Eu achei que era para morrer, mas não, é para viver. Verso 11, porque o pecado, tomando ocasião, tomando lugar, tomando espaço, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. O pecado vem, é identificado, e ele diz: eu estou morto nos meus delitos e pecados. Paulo se descobre. Verso 12, assim, ele vai explicando, irmãos, olha as palavras importantes do texto são: portanto, porque, vocês vão ver várias vezes aqui. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Por que a lei é santa? Porque ela me mostra. Por que o mandamento é santo? Porque ele me orienta. É bom, me fez acordar. Ele está descobrindo, irmãos, está caindo a ficha para Paulo. Aí ele vai dizer: então, se assim a lei é boa e o mandamento é bom, logo, fala comigo, irmão, logo, está vendo, irmão, caiu a ficha para ele, tem que cair para você, para nós. Então, logo, tornou-se-me o bom em morte. O bom em morte? A lei é que me mata? Não, de modo nenhum, ele exclama. Mas o pecado, fala, irmãos, o pecado, fala como eu ensinei no começo do culto, que a adoração ela é envolvida com os irmãos. Fala para o irmão aí, o pecado, fala para ele, vai. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, porque ele não tinha forma nem nome, ele só se mostrou pecado a partir da lei e do mandamento. Se mostrasse pecado, operou em mim, irmão. Operar é trabalhar, é agir em mim a morte pelo bem. O bem que indicou é a lei, é o mandamento, e o pecado é descoberto, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. A lei é um remédio, o mandamento é um remédio, irmão, está mostrando que tem uma doença, que tem uma ferida. Aí vem os porquês. Porque bem sabemos, está ali atrás, que a lei é espiritual. Amém, irmão? A lei é espiritual. Não dá para escrever aqui no painel da direita, da esquerda, ou do fundo ou do lado, todos os seus pecados, irmão. Você tem que entender ele em você, à medida que nós nos distanciamos de Deus. Se fizesse excessivamente maligno. Por quê? Verso 14, bem sabemos que a lei é espiritual, mas e eu sou carnal, vendido sob o pecado. Eu sou da carne, eu sou escravo do pecado, vendido como escravo. Paulo está fazendo a ideia da vivência dele, dos dias que ele viveu. Eu sou escravo do pecado. A lei é boa, o mandamento é bom, o pecado é morte, mas eu sou escravo do pecado. Como é que eu vou me virar com isso?
mas eu estou vivo. Porque, de novo, por quê? Está vendo? O que faço não aprovo. E aqui entra você e eu de novo com uma ideia da gente se descobrir. Porque o que eu faço eu não aprovo. Mas por que não aprova? Porque tem um limite, tem uma lei me instruindo, me dizendo o que eu devo e eu não devo fazer. Não o aprovo, pois o que quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Paulo está mostrando que ele está numa guerra dentro dele. Eu quero ser bom, mas no final eu sou mau. Eu quero não fazer, mas eu termino fazendo. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Se eu faço o que eu não quero, a lei está dizendo, é pecado. Eu consinto, você está com a razão, lei. Realmente o pecado está acabando com a minha vida. Gente, tem gente nos dias de hoje, o pecado está acabando com a vida dela e ela não desconfia. Não desconfia, irmãos. Agora já não sou eu que faço isso. Olha só a segunda pessoa, já não sou eu que faço isso. A primeira pessoa, né? Já não sou eu que faço isso. Mas a segunda pessoa, o pecado que habita em mim, não sou eu, mas é ele. É o pecado que habita em mim. Olha para mim de novo, irmãos. O que está acontecendo com Paulo? Ele está se descobrindo como pessoa. Ele está se descobrindo quem realmente ele é. Ele está se desnudando como ser humano, gente. A gente vai crescendo. Quanto tempo vai demorar para a ficha cair? Só depois de casado, só depois de velhinho, só depois de avô, ou já na adolescência, na juventude. Gente, quanto mais rápido possível, melhor a gente descobrir o peso do pecado para dar a alegria da bênção da salvação contra o pecado. Verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha só, ele está colocando a segunda pessoa, na minha carne, não habita bem algum em mim, e com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar. Eu quero orar, eu quero ler a Bíblia, eu quero ser crente, eu quero ser uma bênção, eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom filho, eu quero ser, mas eu não consigo, tem algo dentro de mim maior do que eu. Irmão, você sabe por que você está hoje na igreja, no culto? Porque você aos pouquinhos foi se tocando, que a vida lá fora, de qualquer jeito, foi te levando e não te preenchia, te incomodava, e você está descobrindo que tudo isso era um pecado. A verdadeira identidade sua é pecado na existência, e com efeito querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Que descoberta. 19, de novo, por quê? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Parece que é exatamente o Adão apontando a outra pessoa, o culpado, e ele se conversando, ele diz, acho então essa lei em mim. Agora essa lei que ele fala, dizendo assim, a lei do pecado. Agora eu descobri, eu acho então em mim, eu encontro em mim essa lei do pecado, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Por isso, gente, a gente tem que lembrar que o problema não são os outros, o problema é a gente. É a partir da gente. Aí você sai da igreja por causa dos outros, sai da igreja por causa do pastor, por causa do irmão, sai de casa por causa do marido, sai de casa por causa da esposa, entende? Sai do trabalho por causa do patrão. Mas a gente precisa entender que o problema somos nós, irmãos. Na verdade, assim, é como Paulo está dizendo, o pecado sou eu no sentido daquilo que está em mim. Por que eu sou assim? Por que eu ajo assim? Nem eu me aguento. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Irmãos, vocês sabem muito bem que recentemente aqui em Cianorte, mais um caso, não vou nem dizer pai, né, mas de um padrasto aí,
uma agressão a uma criança, não sei nem qual é o resultado que deu, se a criança está viva, se a criança morreu, eu sei que o rapaz está preso. Aí você vai andar pelos noticiários, aí o outro matou uma criança de 12 anos e o outro menino de 7 anos. Você acha que existe um bem no ser humano desse? Por isso que o mundo não entende a igreja, irmãos. Porque nós entendemos que aqueles presos que estão lá, leva ele para casa. Quem fala essas frases não conhece nada de Deus. É que o mal que habita neles é que faz essas coisas. E infelizmente felizmente, existe lei e justiça para deter essas pessoas, porque eles são um mal para a sociedade, entende? Olha para mim, irmão. Se eles que estão presos foram tirados da sociedade, porque são maus da sociedade, os bonzinhos estão todos aqui. Estão? Os bonzinhos estão todos aqui, segundo a lei do homem, segundo as coisas de Deus, irmão. Olha para mim aqui. Esse lugar aqui é um hospital de almas. Por isso que Paulo fala: miserável homem que eu sou, do qual eu sou o principal, ele fala. E ele se chama de trapo de imundícia, porque ele se conhece. Porque segundo o homem interior, verso 22, eu tenho prazer na lei de Deus. Levanta sua mão direita comigo, irmão. Fala, segundo o homem interior, fala. Fala assim, a vida espiritual, eu tenho prazer em Deus. Você pode aplaudir Jesus aí, por favor? Eu sei que você ama a Deus. Deus sabe que eu o amo. Nós amamos ao Senhor. Mas vejo nos meus membros outra lei, outro domínio, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Está vendo? Da lei do pecado, tem duas leis agindo. Da lei do pecado que está nos meus membros, que está no meu ser, está no meu corpo inteiro. E aí, irmãos, ele chega à conclusão que eu vou caminhando para o final. Aí eu queria que você falasse comigo, sem levantar a mão, mas fala, por favor. Fala assim, miserável, fala. Mas eu quero que você repita, miserável, homem que eu sou. Pode ver que tem uma exclamação, né? Agora fala assim, quem me livrará do corpo desta morte? Corpo? Quem me livra desse corpo da morte? Esse cara está vivo ou ele está morto? Ele está dizendo que existe algo dentro dele que é morte, irmão. E ele precisa resolver isso, irmão. Gente, é preciso resolver essa pessoa que está dentro de você e que não é você. É por isso que os consultórios de psicologia e psiquiatria estão cheios. É porque esse negócio que está dentro da gente está ganhando vida, capaz de fazer as mais absurdas coisas, irmãos. Como eu vi uma reportagem de novo, como que uma criança de 1 mês, 3 meses pode ser estuprada, irmãos? Fala para mim. Primeiro assim que o sentimento nosso é de que nojento. Mas é mais do que isso, irmãos, que terrível. E mais que isso, não dá um negócio ruim dentro da gente, irmão? Chega a ser ruim, amados. Quem é capaz de fazer um negócio desse? Não, tem algo errado com a humanidade, entende? Por isso que eu falo, queridos, a gente vai passando pela vida, na existência da gente, os anos vão passando. Meu Deus, gente, a gente tem que melhorar um pouquinho. E a receita dessa melhora, para não dizer transformação, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E aí, desculpe eu chamar a sua atenção e a minha também. É por isso que nós precisamos ser testemunhas, irmãos. Olha o Cláudio, como ele foi feliz. Eu estou lendo um livro, não vou para a igreja, não. Eu estou lendo um livro, não vou para a igreja, não.
Porque onde você trabalha, eu estou lendo você. Onde você anda, eu estou lendo você. O jeito que você fala, alguém está lendo a gente. Ah, pastor, eu só vejo você no domingo à noite com o microfone na mão, falando de Jesus. Irmãos, na igreja, cantando, batendo palma, é gostoso. Até um peso parece não sai dos ombros da gente. Eu quero ver lá fora, nas férias da praia, como a gente se veste, como a gente anda, como a gente bebe, como a gente fala, com quem se deita, sei lá, gente. E já que eu entrei nesse negócio, deixa eu dar uma fala aqui como pastor da igreja. Irmãos, quem foi na praia e tirou foto de biquíni, não posta para o pastor ver não, que eu não quero ver o seu corpinho. Eu não fui na praia, eu estou vestido assim. Quem está na praia, está todo mundo vestido do mesmo jeito, está lá olhando. Mas não posta não, irmão, posta pelo menos daqui para cima. É sério, gente, nós estamos crentes, amados. Para de ficar postando seus shortinhos, suas pernas, suas barriguinhas, suas costinhas, seu peitinho, para com isso, isso é vergonhoso para a igreja, gente. Deus abençoe sua praia, sua piscina, Deus abençoe sua vida. Mas as pessoas estão lendo a gente. Você acredita que eu como pastor fui incomodado por alguém e olhando no Face, falando assim, você aqui é irmã da igreja, irmã. Então não é o olhar de um pastor quadrado, velho. Irmãos, é um olhar de crente, amados. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. As pessoas vão ver a sua calça apertada marcando a sua roupa. Eles não são crentes, gente. Será que é só eu que sobrei para falar essas coisas na igreja, gente? Olha o que Paulo está lutando contra o pecado aqui. Ele está falando para nós, amados, que a gente precisa ser crente. E dá testemunho disso. Ele está lutando. Eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu não consigo. Quando eu vejo aquela roupa, eu vejo aquilo, eu quero. Não dá. Mas vejo nos meus membros outra lei, tem outra lei batalhando contra a lei do meu entendimento, verso 23, e me prende debaixo dessa lei do pecado que está nos meus, está preso, irmão, está escravo, está preso, fala comigo, está preso, fala. Então você está vendo, irmãos, quem é que está preso? Quem está na cadeia que executou um ato digno de ser algemado e ficar atrás das grades? Ou tem muita gente aqui fora preso também? Nós, vamos dizer assim. Aí por isso que ele fala miserável. Essa era a primeira parte difícil da pregação de hoje. Porque graças a Deus, Paulo, ele é um homem que fala poderosamente no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, eu não tenho tempo. Mas ele fala assim, há uma chance para nós, viu, irmãos? Amém? Fala amém. Então fala comigo assim, verso 25, fala, dou graças a Deus. Vai, continue. Tá bom, para aí. Você pode parar aí. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Vamos aplaudir aí? Caiu a ficha para ele? Então agora há uma saída para esse Paulo que está morto no pecado, apontado pela lei e pelas ordenanças. Ele vai dizer assim, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor, nosso. Assim que eu mesmo, com entendimento, fala com entendimento, fala irmão, me ajuda. Entendimento, está vendo, irmãos? Não dá para entender, não é só falar língua estranha, dobrar o joelho e se esquecer do mundo, é com entendimento também. Sirvo a lei de Deus, aquilo que Deus está designando, mas com a carne, a lei do pecado. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí ele fala aqui, capítulo 8, verso 1, é a parte da descoberta da vida. Fala comigo, a descoberta do pecado. Então para mim, irmão, caiu a ficha para você, tá bom? Pá! Descobri que eu sou pecador. Mas agora eu vou ter uma outra descoberta. A descoberta da vida. Você pode aplaudir Jesus, por gentileza? Glória a Deus. Gente,
Paulo mostra, parece que é tão difícil, mas ele mostra com facilidade estar aqui e o sair daqui e se colocar aqui. E depende de si mesmo, de cada um. Portanto, capítulo 8, verso 1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está fazendo sentido com a pregação de domingo, irmão, passado, sobre o tabernáculo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que não andam, tá bom? Fala que não andam. Fala. De novo, que não andam. Eu vou repetir, que não andam. Entendeu, gente? Não é que andam, mas é que não andam. Porque os que andam, continuam lá atrás, como Paulo está dizendo. Não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Gente, eu preciso que você fique comigo. Porque a lei do Espírito, agora tem um outro entendimento aqui, os porquês, portanto e por quanto. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu preciso você aplaudir, por favor, glorifica o nome do Senhor. Oh glória. A lei do pecado prende, irmão. A lei do pecado é acusatória, mas a lei do Espírito de vida é Cristo Jesus. Ela me livrou da lei, daquela lei do pecado, da morte, que Paulo está dizendo assim, eu estou morto. Eu estou morto. Paulo está dizendo assim, eu estou vivo, mas eu estou morto por dentro. Aí ele diz assim, ele falou por quê, agora ele vai dizer por quanto. Por quanto é uma ideia de explicação. O que era impossível, a lei, era impossível para ela. Visto como estava doente pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Você não entendeu, não é possível que você entendeu. Irmãos, olha como que a Bíblia por isso que eu falo lá fora, eles não entendem a gente. Como é que você traduz isso aqui? Ele está falando desse pecado, que encontra um Deus que vem em forma de pecado, mas que não peca, para trazer os pecadores para perto dele, e assim curar os pecados do pecador, e salvar a todos pela sua morte. É isso que ele está dizendo, gente. Mas era impossível. É por isso que nós cantamos, e é por isso que eu gosto das partes dos louvores da igreja. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vamos cantar de novo no tom certo, agora só os homens comigo, hein? Aquilo que parecia, bem homem mesmo, impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus. E as meninas vão ficar com ciúme. Aquilo. Não, delícia, cante. Aquilo que não tem. Continue cantando. Não tem saída. O que eu vou fazer? Desse lado. Parecia. Todos os homens juntos. Sou um milagre, estou aqui. Não é maravilhoso, gente? Eu sou um milagre. Aí a gente fica esperando testemunho de milagre, né? A gente quer ver milagre. Aí você vai olhar para o irmão e fala para ele assim: você é um milagre.
Irmão, você não tinha jeito. Você não tinha jeito, você era impossível. Se alguém não está em Cristo, ainda continua impossível. Você era impossível. Gente, lembra que o pastor ensina vocês que ninguém muda ninguém? Não fique degladiando com a sua esposa para ela mudar, com o seu esposo para ele mudar. Não vai mudar, é só Jesus e essa consciência aqui primeiro, né? Impossível. Eu vou até ler de novo o verso 3, coloca lá, irmão. Capítulo 8, verso 3. Porquanto, ele falou por quê e agora a ficha caiu. Porquanto, então, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, a carne impedia. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, que é a minha semelhança e a sua semelhança, né, gente? Pelo pecado condenou o pecado na carne, vírgula, para que a justiça da lei, a justiça que a lei cobrava, não faça, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, em nós que agora não andamos segundo a carne, mas segundo o... Olha, gente, estando na carne, mas andando no Espírito. Por isso que não tem, gente, por isso que louvor faz sentido para a gente, oração faz sentido para a gente, monte faz sentido para a gente, reunião faz sentido para a gente, culto faz sentido para a gente, porque esse tipo de coisa, essas ferramentas que eu falei aqui, é o modelo de quem anda no Espírito. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok, verso 5, estou caminhando para o final. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do... Se inclina, entendeu, irmãos? Pende. Aí ele fala o porquê, porque a inclinação da carne é... Irmão, a inclinação da carne é morte. Fala de novo. Fala, é morte, fala. É morte, fala. De novo, é morte, fala. Por que o pastor está repetindo isso? Porque quando você foi aí no mundo, você vai perceber a inclinação da sua carne. Você tem que lembrar que a inclinação da carne é morte. Irmão, se você não morrer, porque vai levar um tiro na testa, você tem que entender que alguma coisa vai morrer do lado de você. A família vai morrer, o casamento vai morrer, a confiança vai morrer, a verdade vai morrer. Entende? Porque está inclinando, cara. O cara fala mentira de segunda a domingo. Inclina, para de mentir. Está matando, alguma coisa está morrendo primeiro dentro de você, né? Que está alimentando a sua morte. E alguém vai morrer a confiança, irmão. Você acha que o outro, mais cedo ou mais tarde, não vai descobrir essa mentira? Para de mentir. E quando eu falei mentira, é que tem outras coisas que não dá para fazer lista. Mas, irmãos, o Espírito que está aqui, ele testifica o que está acontecendo com você. Não é de mim, do pastor para você, é de você para você mesmo. Paulo está conversando com ele. Por quantos que são segundo a carne, verso 5, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para o Espírito, porque a inclinação da carne, verso 6, é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, irmão. Eu quero viver em paz. Presta atenção, irmão, quando você estiver se sentindo muito em paz, policia isso, para ela permanecer, porque logo perde. Esse dia eu estava muito assim, sentindo muita paz, eu fiquei assim, oh meu Deus, tenho que aproveitar esse tempo assim, que nada está me atrapalhando. Cara, eu fechei os olhos. Irmão, olha o seu pastor. Quem assistiu hoje o Aladim na sessão da tarde, de domingo aí, não sei. Aladim, só o pastor assistiu, glória. Você lembra que o pastor falou que quando você assiste as coisas, vê as coisas, você tem que aprender as coisas? O que é o Aladim e a lâmpada maravilhosa? Passou hoje, eu queria assistir, olha que interessante. Você assistiu, Delma? Olha só o que aconteceu com o seu pastor e eu, depois do Aladim, que eu fui preparar o texto. Escute, olhe para mim. Primeiro que o Aladim tem uma lâmpada maravilhosa, ok? A lâmpada
maravilhosa. Que se você apertar ali, tocar nela 3 vezes, ou você tem 3 desejos. Não é isso? Irmãos, e dali sai um Deus, que é um gênio. Alguém pode traduzir ou dizer que seria um demônio, um espírito, está tudo bem. E aquele ser tem um domínio sobre a pessoa. Mas é a pessoa que faz a escolha. É a pessoa que faz a escolha. Não é que o Aladim, jovens e adolescentes, que agora eles prestaram atenção. Não é que o Aladim tinha um tapete voador? Sabia? Quem não sabia que o Aladim tem um tapete voador, levanta a mão. Todo mundo sabe. Vai que não sabe, vou ter que contar o filme. Olha para mim. E ele pegou a princesa e colocou no tapete voador. Não foi, Delma? E aí, irmãos, ele pegou o tapete e eles voavam. Tapete voador, eles voavam. Sabe como é que eu olhei aquela cena? Eles passaram em cima da cidade da princesa. Eles passaram por um vale muito bonito. Eles passaram por uns lugares muito bonitos. Olha para mim. E eu andei naquele tapete. Eu estava com meu coração tão em paz. Eu falei assim, olha que coisa linda. Como que é você se transportar? Claro que o filme não tinha nada a ver comigo, mas aquele momento, gente, de paz, de andar acima dos problemas, acima das coisas, leve. E aí eu fui entender que o que tira a nossa paz e essa leveza é o peso do pecado. Por isso que eu entrei nesse texto. O pecado puxa você para baixo. O pecado puxa você para a morte. O pecado puxa você para o túmulo. O pecado puxa você para o cemitério, por uma vida seca, por uma vida sem Deus, por causa do pecado. Eu vou caminhar para o final. Verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade, verso 8. Portanto, olha lá, porquanto a explicação, portanto é fechamento da ideia. Portanto, os que estão na carne, eu quero que vocês falem forte aí. Rafael, por isso que não pode falhar aí, eu nem olhei para trás, hein? Os que estão na carne. Eu queria que você falasse para o irmão aí. Fala, só, começa assim, ó, não podem agradar a Deus. Fala para ele, vai entender. Irmão, não cansa não, eu sei que vocês estão um tempo já sentados, mas fica comigo, eu já vou encerrar. Não podem agradar a Deus. O que é que tira a paz então? Aquilo que não agrada a Deus, o pecado. Não podem, gente. Eu pergunto para você ou não? Você está na carne? Não responde não. Você pode dizer assim, eu sou carne e estou na carne. Mas eu não estou agradando, estou porque é presente, né, físico. Mas eu agrado a Deus. Verso 9, vós porém, está lá, não estáis na carne. Com quem Paulo está falando, irmão? Vocês estão no Espírito, dá uma glória a Deus aí, irmão. Vocês estão no Espírito, vocês são crentes, vocês acreditam em Deus, você passou pela cruz, você ressuscitou com Ele ao 3º dia, você está em Deus, você está no Espírito. Só que daí ele fala lá, se é que o Espírito de Deus mora em você. Olhe para mim, então Ele mora? Então em mim não precisa morar só o pecado, pode morar Deus, é a Bíblia que está dizendo, mora, mas infelizmente, olha aí, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito, fala comigo, irmão, não tem o Espírito, eu preciso que vocês repitam, por gentileza, não tem o Espírito
esse não é dele. Então olha para mim. Então a Bíblia está dizendo que tem gente que tem o Espírito e tem gente que não tem o Espírito. Eu vou perguntar: que tipo de gente é você? Porque, irmãos, assim como o pecado incomoda, o Espírito incomoda a gente. Incomoda no sentido de cuidado. Por isso que a Bíblia fala que ele intercede com gemidos inexprimíveis. E se Cristo está em vós, não coloque o texto antes que eu vá, tá? Por gentileza, se não estiver fazendo, ótimo. E se Cristo está em vós, verso 10, o corpo, na verdade, está morto. Ó, se tem alguém morando dentro de você que é de Deus, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Então você vive para Deus. E se o Espírito, a Bíblia vai se explicando, e se o Espírito daquele que dos mortos, o Espírito, agora eu preciso traduzir isso aqui, porque eu sentei lá, eu fiquei vendo essa frase aqui umas 10 vezes. Olha lá na parede que eu vou ajudar você. Esse é o Espírito, fala, esse é o Espírito daquele, aí eu vou perguntar, daquele quem? O Espírito de Deus, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. Quem ressuscitou Jesus? Fala, Deus. Então o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus, o Espírito de Deus habita em você. Fala assim, habita em mim, para ficar legal. Aí veja, tem uma vírgula. Então, ó, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, que é o próprio Deus, também vai fazer o quê? Vivificará o seu corpo mortal, pelo seu dele Espírito, que habita em você. Irmão, eu não sei vocês, mas eu estou transformado com essa palavra aqui. Fica comigo, não vai embora. Olha para mim, não olha para o Patrick não, que ele é feio. Olha para mim, verso 12, ó, de maneira que, irmãos, somos devedores. Está falhando já? Eita, hoje eu bati o recorde. Alô, som. Porque se viver de segundo a carne, eu preciso disso, gente, só no final. Se viver segundo, morrereis. Mas, vírgula, tem um mas, né? Se viver pelo Espírito, ou melhor, mas se pelo Espírito mortificardes, vou dizer como está o texto, mortificardes as obras do corpo, vai acontecer o quê? Vivereis. Então a escolha é sempre nossa. Está acabando, gente. Eu cheguei até a frisar esse 14 aqui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, fala. Então fala comigo, filhos. De novo, filhos. Outra vez, filhos. Então tem gente que é filho, tem gente que não é filho. Eu vou perguntar para todos, não, ninguém responde, claro. Será que todo mundo que está aqui dentro da igreja é filho? Só porque você é gente? A Bíblia está dizendo que não. A Bíblia está dizendo que tem filho e tem o que não é filho. Aí vai explicar, não sou eu que estou falando. Olha os porquês. Porque não recebeste o espírito de escravidão, os que são filhos, para outra vez estardes em temor, ter medo, mas recebestes o espírito de adoção. Fala, espírito de adoção. Adoção de quê? Adoção de gente, de filho, de filho, pelo qual chamamos. Se agora eu sou filho, nós chamamos. Fala, tem que forçar vocês. Abba Pai, que traduzido significa paizinho, paizinho, paizinho. Então quando você for orar, dobra o seu joelho e fala assim, papaizinho, paizinho, eu sou teu filho.
O mesmo Espírito, verso 16, testifica, faz o que, irmãos? Com o nosso Espírito. Esse Espírito ali, você pode ver que o primeiro Espírito está com letra maiúscula. Beleza, irmãos? O Espírito de Deus testifica com qual Espírito? Com o nosso Espírito. Então tem dois Espíritos. Tem o seu Espírito que está morto ou está vivo, e tem o Espírito de Deus. Então você está aqui nessa noite, ou você tem um espírito morto, do mundo, que não é filho, ou você tem um espírito vivo, que o Espírito de Deus vivificou dentro de você. E é por isso que você se tornou filho. Verso 17. E se nós somos filhos, eu quero que você fale, nós somos filhos. Irmãos, o problema de ser filho aqui está resolvido. Ele está dizendo assim, então tá, se nós somos filhos, então nós somos logo herdeiros também. Porque quem é filho, herda. E melhor, herdeiros de Deus, fala, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Porque co-herdeiros de Cristo, porque se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus. Co-herdeiro. E Jesus, a Bíblia diz que ele já está à destra do Pai. Amém, irmão? Então para onde que você vai? Para onde que você vai? Para a destra do Pai, porque você é co-herdeiro. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O que o Paulo está dizendo? Padecemos com ele na cruz, porque fomos para a cruz em Cristo. Morremos com ele na cruz, porque o Senhor vê o futuro, não vê só o passado e o presente. Nós estamos nele, somos filhos dele, morremos com ele, ressuscitamos com ele, e já estamos com ele, porque o Espírito que está em nós é dele, está nele, e nós vivemos com ele. Nós só não podemos ir para lá, irmãos, porque a carne está nos segurando aqui. Olha para mim, depressa, não dorme. Olha para mim, irmão. Enfrenta a morte com outro olhar a partir do texto. Não tenha medo da morte. A morte só vai acabar com essa história da carne para a gente viver eternamente com Deus. E deixa eu chamar a sua atenção, porque você vai sair daqui e vai viver a vida da segunda-feira de qualquer jeito aí, Você que está mais maduro, passou dos 40, passou dos 50, os cabelos está branco, o tempo está acabando, e você veio aqui nesta noite, ainda tem tempo de ser filho mais velho. Verso 18. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições desse tempo presente, o que, irmãos? Aflições, fala. Não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Amém, irmão? Depois dessa vida com Deus, o que nós passamos aqui de aflição, não dá para comparar com a glória herdada por ser filhos. É isso que Deus está dizendo. Nossa, tinha tanto texto aqui, não vou ter tempo. Verso 21, Rafael. Na esperança de que também a mesma criatura, fala comigo, criatura, será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Criatura, fala de novo, criatura. Eu preciso que você repita, que você vai entender. Criatura, criatura, criatura. Agora fala assim, filho, filho, fala filho. Quem se tornou filho? Quem se tornou filho? Fala assim, a criatura. A criatura. A criatura. Antes você era criatura. Da criatura você passou a ser filho de Deus. Eu queria que você desse uma salva de palmas para Jesus. Verso 28, está longe. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Eu vou pular, eu vou para o verso 31, porque aqui eu quero pregar outro dia. Verso 31. Presta atenção, irmãos, eu prometo que agora é a conclusão. Que diremos, pois, a estas coisas? Fala comigo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, que eu acabei de dizer, e também intercede ainda por nós. Quem nos separará deste amor de Cristo? Essa tribulação, essa angústia, essa perseguição, essa fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, fique de pé, irmãos, louvor suba. Mas em todas essas coisas somos mais, eu acho que o som está bom aqui, vou ficar com isso. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Queria que você levantasse a mão direita comigo. Diga comigo assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que me amou. Amém, irmãos? A descoberta do pecado, olha para mim, olhinho aberto ainda. A descoberta do pecado, a descoberta da vida, a descoberta da criatura e a descoberta de ser filho. Olha que preciosidade, gente.